Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que todos os espíritas sabem muito bem, e sabem praticar muito bem, e entende muito bem. Mediunidade. Todo mundo aqui conhece tudo sobre mediunidade, né? Nós somos espíritas e nós já sabemos tudo sobre mediunidade. O que é mediunidade? Um de cada vez, tá? Para não fazer muita bagunça, assim, todo mundo se ouvir, beleza? O que vocês acham que é mediunidade? Alguém? É um dom que a gente já nasce com ele, que a gente já vem do mundo, que a gente tem que exercitar aqui. Tá, então a gente já nasce com ele. Tá. E a mediunidade é fazer o quê? Se purificar? É se comunicar, talvez? Tem algo, caridade, tem algo a ver com a comunicação entre os espíritos também, assim? Sintonia? Que mais? Vocês imaginam que pode ser mediunidade? Quem escuta espíritos é mediunidade, isso? E quem vê também é mediunidade? E quem não sente nada, também tem mediunidade? Por quê? Ah, então todos os seres humanos já nascem com mediunidade? Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Deixa eu só abrir a palestra aqui, só um minutinho. Minha máquina está hoje cooperando bastante aqui. Deu ruim aqui mesmo, não está abrindo. Mas vamos lá. No livro dos médiuns, ele diz que mediunidade é o ato de você se comunicar com a espiritualidade, com os espíritos. Que todas as pessoas possuem mediunidade em maior e menor grau, então, ou seja, todos nós temos mediunidade, e todos nós, por exemplo, tem pessoas que veem espíritos, tem pessoas que ouvem espíritos, e tem pessoas que não ouvem nada, não veem nada, não sentem nada. E isso não significa que essas pessoas não têm mediunidade. Ah, sim. E tipos de mediunidade, temos uma infinidade de tipos de mediunidade. E aí, eu faço uma pergunta, então. A mediunidade, então, ela surgiu com o Espiritismo? Foi o Espiritismo que falou, olha, a partir de agora, Kardec trouxe assim, a partir de agora nós somos médiuns. Existe a mediunidade. Ou já é algo que existe há muito tempo antes de Kardec? Existe tempo antes? Quem acha que existe antes? Levanta a mão. Ah, então tá bom. E quem acha que foi Kardec que trouxe a mediunidade? Alguém levanta a mão se achar isso. Se a gente voltar na história, no Egito Antigo, eles já acreditavam em espíritos e vida após a morte. Na China também. Então, beleza. Se a gente voltar lá na época do Egito, quantos mil anos nós estamos falando lá para trás? Muitos. E desde lá até aqui, a mediunidade foi bem aceita pela sociedade como um todo, sim? Não? Sim, talvez? Será que teve gente que foi dado como louco por ter mediunidade? Na Idade Média, principalmente na Idade Média, muitas pessoas foram caracterizadas, né, como loucas, como bruxos. Foi considerado por muito tempo mediunidade como bruxaria. Então, todos nós somos bruxos? Ok, então tá bom. E aí, então, Kardec vem trazer... Tá, então a gente sabe que não foi Kardec que trouxe a mediunidade. E Kardec veio fazer o que, então, com a mediunidade? Educar? Explicar? Abranger mais o conhecimento sobre a mediunidade? Esclarecer. Então tá bom. Então a gente já sabe que todo mundo é médium, que ela existiu antes do Espiritismo e que Kardec trouxe as explicações pra gente. Beleza. Então eu, como médium, tenho responsabilidades? Mas eu não dou passe na casa. E eu tenho responsabilidades? Por quê? Ué, mas mediunidade não é só o carinha que dá passe lá?
A responsabilidade não é só dele? Bacana, então. Então, beleza. Então, a gente já sabe mais uma coisa aí. Então, eu, como médium, tenho responsabilidades. Então, eu sou, como é que eu posso dizer, influenciado o tempo todo por espíritos, por ser médium. Independente do grau de intensidade. Eu sempre sou influenciado. Tá, então legal. Então, todas as influências que eu recebo são boas? Nem sempre. Por que nem sempre? Faixa vibratória? Que mais? Pensamento? Que mais? Comportamento? Mais alguma? Sentimento tem alguma coisa a ver com isso? O que, por exemplo? Um sentimento de ódio? Sentimento com o próximo? Se diz para o bem com o próximo, seriam espíritos bons que estariam comigo. Pensamento mal com o próximo seriam espíritos menos elevados. Seria isso. Então, o meu sentimento influencia nas influências que eu recebo. É isso. Tá, então beleza. Então, sei que eu tenho responsabilidades, sei que eu sou influenciado o tempo todo. Então tá bom. Essas influências, eu sei, as pessoas, em geral, todos nós aqui sabemos lidar com ela? Nem sempre. E com os nossos sentimentos, sem falar de mediunidade, a gente sabe lidar com os nossos sentimentos? Também não? A gente é ensinado a entender o que a gente está sentindo? Quem acha que é? A gente é ensinado a saber o que a gente está sentindo, ou a gente só fala, não posso sentir isso? Por exemplo, raiva. A gente sabe o porquê a gente está sentindo raiva? Sabe? Ou a gente simplesmente faz, estou com raiva, não posso sentir raiva. Isso é feio, é pecado. Ou a gente fala, tá, estou sentindo raiva por quê? Inveja. Sentindo inveja por quê? Ou a gente só faz, não estou sentindo inveja não, é inveja boa, é inveja branca. A gente entende o que a gente está sentindo? E se a gente não entende, então, a gente sabe o que está influenciando a gente? Esse é um grande problema. A gente não é ensinado a entender o motivo do sentimento que a gente está sentindo. A gente só é ensinado a sentir. A gente tem aquele pensamento, não posso sentir. Não posso sentir raiva, não posso sentir ódio, mas eu sinto. E aí? Como eu lido com isso? Faz uma oração? Pode ser. É uma boa. Ó, o notebook funcionou agora, hein? Vamos ver se ele vai continuar funcionando. Então tá bom. Então, assim, se a gente sabe que a gente tem responsabilidades e que nossos sentimentos influenciam nos espíritos que nos acompanham, nos espíritos que nos influenciam. Então, o que leva a ter uma obsessão, por exemplo? Afinidade? Afinidade de quê? Mas por quê? Então tem que estar sempre pensamento positivo. Pensamento positivo, bacana. O que mais vocês acham que pode levar a uma obsessão, por exemplo? Além da afinidade, os sentimentos que eu estou também pode levar a uma obsessão? Sentimento, comportamento. Tá, e para o médium trabalhador da casa, por exemplo? A mesma coisa? Orgulho leva a alguma coisa, então? Vou fazer umas perguntas aqui, então. Quem nunca fez uma fofoca dentro do centro? Ninguém fez fofoca, gente? Muito bem, parabéns. Nós estamos, então, já num nível muito mais elevado.
Quem nunca deixou de vir ao centro por preguiça? Tipo, ai, nossa, hoje está frio, não vou. Nunca deixou? Muito bem. Deixa eu pensar uma outra. Quem não ficou com inveja de outro médium? Tipo, olha, ele sabe, ele recebe, ele incorpora, ele não sei o quê, ele cura e eu aqui não faço nada. Você já acha assim, se você tem esse pensamento, procure se aperfeiçoar, está sendo aquele que você tem posse, você tem direito. Então, deixa eu pensar. Essas coisas atrapalham no trabalho? Tá bom. A espiritualidade traz para a gente que o orgulho é uma das maiores coisas que acabam com lindos trabalhos e com lindas mediunidades. O orgulho. Então tá bom. Então, se eu sou um médium que enxerga, escuta, cura, eu posso usar a mediunidade então do jeito que eu quiser? Mas por quê? Eu tenho livre-arbítrio, já veio comigo, por que eu não posso usar do jeito que eu quiser? Não pode? Então tá bom. Não posso então. Eu tenho responsabilidade sobre ela. Bacana. Posso trazer uma curiosidade, então? Uma dúvida para você ficar pensando assim? A dúvida é: opa, um morto pode prestar um depoimento na justiça? Mas é válida ela na justiça, sim? Já foi? É? Então tá bom. Vou ler aqui rapidinho para vocês, tá? Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, se envolveu numa novela bastante real e bem trágica. Ele fechou os olhos e colocou no papel uma carta assinada por Maurício Henriques, de 16 anos. A tragédia de Maurício tinha sido notícia de jornal dos 2 anos antes. Ele fora assassinado pelo melhor amigo, José Divino Nunes, então com 18 anos. Os dois eram inseparáveis. José foi preso e defendeu a própria inocência. O tiro tinha sido acidental. Para piorar sua situação, perdeu o pai e a mãe num desastre de automóvel, logo após ser detido. A família de Maurício, inconformada, exigia a punição do assassino. Em meio à investigação, atormentada pela dor da perda, ela cumpriu o roteiro seguido por milhares de pessoas de todo o país. Apesar de serem católicos, o pai e a mãe da vítima foram para Uberaba em busca de Chico Xavier. No primeiro contato, Chico repetiu a velha frase: "O telefone só toca de lá para cá". De 2 em 2 meses, a família voltava a Uberaba. Recebia sempre pequenos recados como resposta aos pedidos que deixavam sobre a mesa. Os enfermeiros do além avisavam: "Nosso amigo está sob a assistência de abnegados amigos espirituais. O querido filho está presente e beija-lhe o coração materno. O filho querido agradece as preces e as lembranças." A primeira carta veio em 1978. O morto pedia resignação e coragem e garantia: "O José Divino, nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem no espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou. Sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, porque não devia ter admitido brincar em vez de estudar. Estou vivo e com muita vontade de melhorar." Os pais de Maurício foram impressionados. A assinatura da carta escrita por Chico era quase idêntica à da carteira de identidade do rapaz, e o texto estava repleto de referências aparentes e assuntos pouco conhecidos da família. Mas o pai ainda queria ver José Divino através das grades. No dia 12 de julho de 79, causou alvoroço. Temos que dar credibilidade à mensagem de Chico, apesar de a justiça ainda não ter merecido nada igual, em que a própria vítima, após sua morte, sem revelar e fornecer dados ao julgador para sentenciar. Ela, isenta de culpa o acusado, fala de brincadeira com o revólver e disparo da arma. Esse relato, com as declarações prestadas pelo acusado, esse é o relato que ele disse. Veredito: julgamos inocente a denúncia para absorver como absolvido temos a pessoa de José Divino Nunes. O caso inédito repercutiu até mesmo no exterior. Ou seja, a mediunidade do Chico, através da psicografia dele, inocentou uma pessoa de um crime. Mas imagina que difícil, né? Será que
nós, no lugar da família, também teríamos aceitado ou teríamos falado, não quero saber, independente de mediunidade, eu quero justiça. E aí? Difícil, né? Deixa eu ver aqui. Então, essa era só uma curiosidade, tá? Então, o que vocês acham que pode causar a queda do médium, que é o que a gente estava falando? Orgulho, raiva, sentimentos ruins? Isso tudo pode causar uma obsessão e uma queda do médium, então? Então tá bom. Que nem eu falei, o orgulho é uma das coisas que mais acabam com o trabalho. E diversos outros sentimentos. Raiva, inveja e todos os outros sentimentos. Então, a junção de todas as atitudes que tomamos podem representar danos ao nosso equilíbrio. E sendo assim, também é uma oportunidade de escolha onde podemos escolher continuar agindo como outrora e cair em desequilíbrio, ou iniciar a mudança de nossas atitudes, lembrando de vigiar nossas ações e pensamentos, tendo em vista que estes causam consequências em nosso caminho. Há uma pedra no seu caminho. Você pode contornar a pedra, continuar tropeçando na pedra ou colocar um ponto final na situação. Ou seja, se a gente pode cair, se o nosso sentimento pode influenciar na nossa mediunidade e nas nossas influências que a gente recebe, o que o médium pode fazer para evitar que isso aconteça? Vigiar e orar é uma boa dica aí. A gente se vigia como médium? A gente tem noção da responsabilidade que a gente tem como médium? Será que se a gente estudar... Uma curiosidade, então. O médium que ele já, que nem eu falei, já recebe psicografia, cura as pessoas, faz pintura mediúnica, vê, ouve, cura, tudo. Ele não precisa mais estudar, então? Então ele precisa estar sempre estudando? E quem não sente nada também? Sempre? Então tá bom. Então se a gente estudar e se vigiar e orar, a probabilidade da queda do médium acontecer é muito menor? E por que a gente não faz isso então? A gente tem todas as respostas, né? Tudo lá, bonitinho. E por que a gente não aplica isso então? Exatamente, os 5 minutos. Por que aqui no centro muitas vezes nós somos pacíficos e sai daqui já xingando no trânsito, chega em casa, cadê o almoço? Por quê? Essas oscilações não podem influenciar coisas boas e coisas ruins? Então tá bom, então a gente tem que estudar e muito. Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? O que vocês acham? Qual seria o modelo de médium perfeito? Jesus. E vamos trazer mais para a gente. O que seria um médium perfeito? Sem externalizar na figura de Jesus, mas pensando na gente aqui, na fraternidade. Como seria um médium perfeito? O que seria um médium perfeito? Chico. Quais ações que tornaram o Chico perfeito, então? As atitudes? Disciplina? 3 vezes ainda, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Não é uma vez só. É para ficar bem fixo na cabeça mesmo, né? Desapego? Comprometimento? A resposta dos espíritos é até meio irônica. Quer ver o que eles responderam? Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Aí ele já fez, né? Já era, né? Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médio, e já é muito, pois são raros. Ou seja, olha aí, mais outro, né? Vem um de lá e um de cá, assim, né? E aí ele traz ainda, o melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Menos vezes, não que nunca foi. Até porque todos nós somos passíveis de erros. Todos nós podemos passar por essa queda.
Mas quantas vezes a gente vai continuar passando por essa queda de deixar que as coisas influenciem nossas vidas? Deixar que os nossos sentimentos influenciem na nossa vida, não só no espiritismo, não só na fraternidade, na vida como um todo. No profissional, na família. Até quando a gente vai permitir que essas influências cheguem? Fica esse o recado para refletir. Até quando a gente vai permitir que influências negativas possam nos dominar? Porque ainda domine muito. A palestra é para todo mundo, mas ela é principalmente para o palestrante. E eu acho que a frase para encerrar seria: comece acreditando que você nunca está sozinho. Então, essa é a mensagem que eu tinha para trazer. Obrigado.